faculdade do plano espiritual para espiritualizar-se. E aí ele passa a trazer mensagens de cunho evangélico. Esse livro aqui, o Boa Nova, é o início dessas mensagens evangélicas. E aí, de tanto ele trazer para nós informações de Jesus, do Cristo, na visão dos espíritos, na visão do, vamos dizer assim, do folclore da vida espiritual, o pessoal concedeu a ele um título de o quinto evangelista. Ele é o evangelista do plano espiritual. Essas mensagens que estão aqui, todos esses capítulos vão versar sobre passagens de Jesus com seus discípulos e outras personagens do Evangelho, trazendo aquelas mesmas elucidações que a gente já ouviu, só que numa visão espírita, trazendo um Jesus simples, um ser humano como nós, só que dotado da sua sabedoria divina, alguém que viveu essa vida aqui e não é lembrado apenas pelo seu padecimento na cruz ou pelos sacrifícios que ele teve que fazer. Relembrar Jesus nesses pequenos momentos, trazer para nós, para nossa alma, essa visão de um Jesus vivo, atuante, um Jesus espírita, e não um Jesus que está pregado numa cruz. E aí, lá no capítulo 18, é chamado de oração dominical. E o Humberto de Campos vai contar nos seus diálogos aqui maravilhosos, uma dúvida levantada na cabeça de Simão pela sua sogra. Todo mundo conhece a história de Simão, sabe que ele era um pescador ali da cidade, ali do lago de Genezaré, e ali ele mantinha não só a ele como a sua família. Simão Pedro era o mais velho dos apóstolos, o que não quer dizer muito, porque naquela época um homem de 30 anos já era velho. A expectativa de vida era um pouco baixa. Mas, por ser o mais velho dos apóstolos, o que a gente entende para um homem do século I? Nós entendemos que ele era um pai de família, a sua palavra dentro da comunidade já valia muito, e o seu entendimento acerca da Torá, acerca da lei, já era grande, mesmo sendo um pescador. Às vezes a gente tem aquela visão distorcida de que por ele ser analfabeto ou por eles não terem acesso à cultura, eles fossem homens assim, menos favorecidos. Só que naquela época, vale contar que 99% da população era analfabeta. Porque as pessoas não precisavam ler e escrever naqueles tempos. É diferente de hoje, né, que a gente precisa da leitura para praticamente todos os atos da nossa vida. E interpretação de texto, hoje, mais do que nunca, né, gente? A gente está precisando não aprender a ler, mas a interpretar textos. Precisando muito disso. Então, esse homem que não só mantinha a sua esposa e seus filhos, mantinha também a sua sogra dentro de casa. Porque a tradição judaica naquela época dizia que as mulheres viúvas, elas não deveriam buscar o casamento, somente se acontecesse, mas acontecesse com um cunhado ou com alguém da própria família, para que o casamento não se contaminasse, vamos dizer assim. A sogra de Simão não casou e foi morar junto com ele, lá na sua casa. Então, quando Jesus vai se apresentar ali na comunidade, uma das primeiras coisas que Jesus faz é visitar a casa de Simão Pedro e curar a sua sogra, que é esse quadro aí, essa representação, em que Jesus cura a sogra de Simão, que estava com uma doença. Eles não falam para a gente qual era a doença, mas ela estava impossibilitada, ela estava acamada já tinha alguns meses, e a medicina da época não tinha, vamos dizer assim, recursos, não sabia dizer o que ela tinha, não tinha remédio, e ela já estava naquele estado convalescente, ela estava quase desencarnando, quando Jesus chega e a cura. E aí, depois dessa cura, pelo menos ali nos arredores ali, né, de Betsaida, todo mundo fica surpreso em ver os poderes espirituais que Jesus tinha, mesmo sendo aquele, né, pregador humilde e simples. Ele já demonstrava que ele tinha um poder espiritual muito grande, e isso
chama muito a atenção das pessoas. Vale lembrar aí, quem conheceu alguma história de médium de cura, né? A partir do momento que o médium realiza algo, a fama dele cresce exponencialmente, né? Ou qualquer médium aí de efeito físico que a gente conheça, é só dar os primeiros relatos que a fama dele cresce muito, né? O problema é manter-se alinhado à moral. E era isso que Jesus fazia. Não só demonstrava a potência, né, do seu perispírito e da sua alma, como também mostrava a todos eles um caminho a ser seguido através de uma ética, através de uma moral que ele estava ensinando para nós. Depois que é realizada essa cura, a sogra de Simão começa a ter ideias. Que ideias eram essas? Ideias de encarnados. Ela foi curada por Jesus, ficou assombrada. Jesus falava de um reino de Deus que estava chegando. E ele dizia, olha, o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens e ele está chegando. Só que, como encarnados, o que eles entendiam? Que esse reino era físico. Que esse reino ia chegar com uma lei, com um decreto. Hoje em dia a gente não fala assim, o governo tinha que fazer uma lei para regular isso, né? Por quê? Porque a gente espera que o governo, com uma canetada, resolva os nossos problemas. E não é bem isso, né? Essa é a visão encarnada da coisa. Certo? Não é um pedaço de papel assinado que vai mudar a face da Terra. O que vai mudar a face da Terra é a nossa mudança íntima. Só que a sogra de Simão e o próprio Simão, como nós, né, estavam em aprendizado. E aí fica o aprendizado trazido nesses dias. Ela vai conversar com Simão e vai dizer a ele, olha Simão, você tem que conversar com Jesus porque você é um dos primeiros discípulos, foi o primeiro discípulo chamado por Jesus, você e seu irmão. Então, nós já estamos trabalhando com ele já tem algum tempo. O reino dele está próximo, ele vive dizendo que o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo. Então, você poderia, sim, conversar com ele, contar para ele a nossa história, talvez ele não tenha percebido, né? Ele não é muito apegado a essas coisas de matéria. Mas às vezes é bom você falar para ele que ele dorme aqui em casa, né? Ele come aqui com a gente e assim, a gente não tem dinheiro para ficar comprando comida. A gente é pobre, né? A nossa casa, você vê, a nossa casa está cheia de goteira, né? Precisa aqui de uns reparos materiais. A gente poderia comprar uma casa maior. Você poderia conversar com Jesus para ver se ele ajuda a gente, assim, sabe? Nós estamos passando por uma crise financeira tão difícil, né? Você poderia conversar com ele. Os meninos estão precisando de educação, né? Poderiam ter uma vida melhor, né? Por que você não pede para Jesus para ele ajudar a gente nesse sentido? Só que Pedro já era instruído, né? Ele não era apóstolo à toa. Ele já estava ali instruído que Jesus não prometia esse reino material. Mas quando a sogra falou, e a gente sabe, né? Quando é uma pessoa mais velha que a gente dá um toque, né? A gente fica aquela preocupaçãozinha na cabeça, assim, né? Ainda mais porque, não tendo mãe, né, presente, a sogra dele naquele momento era quase uma figura materna para ele. Então ele fica meio tentado. Afinal, ele era encarnado, estava encarnado. As necessidades da matéria são grandes, né? Ninguém menospreza isso. Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa de dinheiro hoje em dia, né? Todo mundo precisa de proteção. E aí ela estabelece com Pedro esse diálogo para que ele fizesse uma barganha com Jesus. E aí ele vai ter com Jesus e trazer para nós esse diálogo maravilhoso. Então Pedro concitava ponderar ao Messias que eles eram dos seus primeiros colaboradores e a enumerar as necessidades prementes da família, a exiguidade do dinheiro, o peso dos serviços domésticos, a casa pobre de recursos, situação que as imensas possibilidades de Jesus, cheios de poderes prodigiosos, seriam capazes de remediar. Nós estamos precisando de ajuda. Se Jesus me curou, ele dá conta de ajudar a gente aqui, não dá? E olha que a esse tempo Jesus nem tinha multiplicado os pães. Imagina se ela soubesse que Jesus poderia multiplicar pães e peixes. Imagina o pensamento. Ele ficou meio tentado, mas refletiu, né? Jesus era mestre e nunca desprezava qualquer ensejo de bem
que era realmente proveitoso aos discípulos. Acaso não saberia ele o melhor caminho? Não viam em sua presença algo, coisa da própria presença de Deus? A gente denota que Pedro, mesmo dentro das suas vacilações, era um dos discípulos que tinha mais fé em Jesus. Mesmo dentro das suas ponderações, ele pensava: não, mas Jesus é um enviado divino. Eu já vi ele fazer cada coisa, e ele fala com o dom de Deus mesmo. As coisas que ele faz, se ele não for para Cristo, ninguém é. As coisas que ele fala, que ele ensina, se ele não for tocado pelo Espírito de Deus, mais ninguém é. Então, mesmo dentro das suas vacilações, ele tinha ali o quê? Ele tinha essa vontade, ele tinha essa fé arraigada em Jesus. E ele vai conversar então com Jesus. Mestre, como ele não queria abordar o assunto, se hoje Pedro fosse encarnado, ele seria o que a gente chama de mineirinho, vai comendo pelas beiradas. Então, como ele não queria ir lá no meio procurar algo que está muito quente, ele foi comendo pelas beiradas. Mestre, será que Deus ouve todas as nossas orações? Será que? Você já se perguntou isso? É uma dúvida. É uma dúvida real. Você já se perguntou? Será que Deus ouve todas as minhas preces? Todas? Todo mundo? Será que é possível? 7 bilhões de pessoas no planeta? Não todas rezam, mas será que toda prece chega para Jesus? Será que Deus tem um WhatsApp lá para ele receber só prece? Nossa, será o tanto de notificação que Deus deve ter? Já pensou? Cada segundo o celular de Deus faz plim, 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 plim. Cada hora tá lá a Mariana fazendo prova. Meu Deus do céu, me ajuda a fazer essa prova de química. Aí chega lá no WhatsApp de Deus: ajuda com a prova de química. Aí Deus dá aquela olhada assim: eita, tá precisando de ajuda ali. Aí chega o pedido da mãe: oh meu Deus, ajuda meu filho lá na escola. Chegou lá, tá lá: Deus, me ajuda com meu filho na escola. Beleza. Chega o pedido de outra mãe, porque mãe reza, não reza? Mãe reza toda hora. Qual que é a mãe aqui que não reza? Mãe reza 24 horas por dia, não é? Oh meu Deus, ajuda meu filho. Oh meu Deus, me ajuda. Oh meu Deus, me ajuda a criar esse menino. Meu Deus, dá paciência. Oh meu Deus, me dá paciência. Não é assim? Aí tá lá o trabalhador, lá no emprego dele, tá passando por uma coisa difícil de trabalho. Oh meu Deus, me dá uma luz. Deus está lá recebendo. Aí tem aquelas pessoas também que falam assim: oh meu Deus, eu joguei na Mega Sena hoje, amanhã eu sorteio. Se eu podia, oh meu Deus, se eu ganhar esse prêmio, Jesus, eu vou ajudar tanta gente. Nossa, tem tanto parente que eu vou ajudar. Oh meu Deus, me ajuda aí, Oh meu Deus, eu vi a propaganda de um carro novo, estou querendo tanto aquele carro. O senhor sabe, eu sou fiel ao senhor, estou aqui trabalhando. Acho que o senhor pode me dar um carro, não pode? Tanto é que a gente anda na rua, o que a gente vê nos carros? Deus é fiel, é verdade. Presente de Deus, Eu olhei, um dia desse eu vi num carro assim: o homem sonha, Deus realiza. Aí eu achei bonito, assim, falei: nossa, é verdade essa frase, Eu espero de todo o meu coração que ele tenha entendido que não é o carro a realização de Deus, Mas não está errado. Você está permitindo a interação da... Pessoal, eu vou falar para vocês nessa de Deus, que Deus está muito preocupado com a situação da terra. Mandou um anjo aqui para ver como é que está, o anjo voltou, mandou outro, mandou. Aí mandou que ele tinha mais confiança, ele sabia que ia voltar. Ele veio e voltou. Eu falei: como é que está lá? Eu aconselho o senhor não ir lá não. Porque lá tem mercearia Nossa Senhora de Fátima, supermercado com o senhor João Batista, e o senhor lá só tem pedido. Só pedido. Deus me ajuda, e Deus, o senhor vai falar
Senão você vai ter que ficar lá, né? Exatamente. E aí, Pedro inquere então a Jesus, né? Faz essa pergunta. É legítimo, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui no centro, eu ficava, gente, será que Deus ouve tudo? Tem hora que a gente faz umas preces tão, né? A gente faz uns pedidos tão assim, tão baixos. Será que Deus ouve tudo? Nossa, será que... A minha mãe fala assim, nossa, tem nessas horas que Deus faz assim, né? Para não escutar o que você falou, né? Mas Ele escuta, né? Pelo que dá para entender, e aí Jesus vai responder. Como não, Pedro? Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, da onde o Pai nos acompanha com seu amor, todo justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob diversos nomes. Então Jesus está explicando para Pedro primeiro que é a lei de adoração. Desde sempre o homem reza para alguma coisa, certo? Segundo, Deus é inquirido nos mais diversos nomes. Alá, Buda, Jeová. Lá nas tribos africanas ele tem diversos nomes. Lá nas ilhas da Polinésia ele tem diversos nomes. Lá no Japão ele tem outros nomes. E por aí vai. Ele é chamado a todo momento e ele responde, né? Então é Jesus ensinando o quê? Olha, não é porque a sua religião falou uma coisa para você que a sua religião está certa, não. Tá? Não é o único caminho. Existem vários. Acreditai, irmão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivesse, não tenhas dúvida. Todas as orações são ouvidas. Todas as orações são ouvidas. E aí tem gente que estuda pouca doutrina espírita, aí de vez em quando ele vira e fala assim, oh meu Deus, eu não sei se eu sou merecedor, não. Eu não sei o que eu fiz nas minhas vidas passadas, mas assim, se o senhor puder me ajudar, eu não sei se eu tenho que sofrer isso mesmo, né? Eu não sei se o senhor já me perdoou, mas aí o senhor poderia me ajudar com tal coisa, eu não sei se eu sou digno, se eu sou merecedor. Gente, se a gente está aqui, encarnado, tendo a oportunidade de dentro da doutrina espírita conhecer tudo isso, não tenha dúvida, gente, nós já fomos perdoados, nós já somos dignos de qualquer pedido que a gente queira fazer. Às vezes tem muito isso, né? Eu não sei se eu sou digno. Dentro da doutrina espírita está cheio de espíritas assim. Eu não sei se eu mereço. Gente, se você está aqui é porque você merece. Deus não é o Banco Itaú que te empresta R$2.000 e te cobra 6. Deus te empresta R$2.000, Ele quer que você pague R$2.000. É assim que funciona. Ele te deu uma vida, Ele quer que você faça o quê? Que você viva, que você aprenda, né? Se tem que pedir, vamos pedir. Vamos pedir. Jesus pedia. Que dirá nós? No entanto, e aí o Pedro vai, né? Comeu pela beirada, agora ele vai aonde ele queria. Se Deus ouve as nossas súplicas, por que tamanhas diferenças na sorte? Por que existe tanta desigualdade? Se Ele ouve todas as nossas súplicas, por que razão eu sou obrigado a prover a subsistência da minha casa com a minha pescaria, enquanto o Levi, o Mateus, ele é cobrador de impostos? Por que a minha senhora, minha esposa, ela tem que plantar a horta, ela tem que colher a horta, ela tem que cuidar de casa, enquanto a Joana de Cusa está lá na casa dela e ela tem várias servas? Por que Deus permite isso? Por que Deus deixa ter essas desigualdades sociais? Por que no meu emprego eu ganho um salário mínimo e tem alguém ali que, lá dentro mesmo do meu próprio trabalho, tem alguém que trabalha muito menos que eu e recebe mais? Eu acho isso muito injusto. Eu limpo, eu estou aqui suando, a minha mão está calejada, aí tem alguém lá dentro lá que fica sentado no escritório e ganha muito mais que eu. Isso é um absurdo. Não é assim que a gente pensa? Ou não, vocês nunca se revoltaram assim? Eu estou aqui, faço o meu serviço, sou um dos melhores aqui, e o meu salário, nossa, meu salário não dá para nada. Vou receber agora quarta-feira e quinta-feira o dinheiro já acabou. Não dá nem pro vagão. Pedro, Jesus vai explicar, né? Precisamos não esquecer que o mundo
e que todos nós somos os seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregará a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Todo. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a lei da laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. Ou seja, o juiz não é mais importante que o lavrador. O presidente da República não é mais importante que o gari. O alto executivo aí de qualquer empresa que mexe com milhões e milhões de reais não é mais importante que você no seu trabalho. A Margarete, como cabeleireira, tem o mesmo valor para Deus que qualquer outra pessoa aí que emprega 600, 700 pessoas. Quantos funcionários você tem, Margarete? Nenhum? Só você? Vamos supor, daqui 10 anos o salão da Margarete vai ser muito conhecido aqui na região e ela vai ter ali 7, 8 empregados com ela. É a mesma importância de um dono aí de uma multinacional que emprega milhares e milhares de pessoas. Não tem diferença. É que a nossa visão materialista, viciada na matéria, né, tende o quê? Quanto mais dinheiro eu tiver, mais importante eu sou. E não é bem isso. Um cultiva as flores do pensamento, outros as do trigal que o Pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Você tem uma casa muito bonita, você é o provedor da casa, você mantém tudo ali, naquela beleza. Já vi gente que constrói uma casa linda e não limpa a casa. A casa é maravilhosa, os materiais da casa são de primeira, mas não cuida. Está completa a casa? Não está. Papai trabalha o dia inteiro, mamãe trabalha o dia inteiro. E eu também posso trabalhar, também posso ajudar. Por quê? Porque a casa não é só o papel que um ou outro realiza, é a junção de todos. Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem nos pagaria? Vês, portanto, que antes de qualquer consideração é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. E aí eu quero chamar a atenção para a casa espírita. Por quê? Na casa espírita a gente tem diversos trabalhos, não é, Celso? A gente tem campanha, a gente tem o Bazar da Quinta Maria, a gente tem o grupo de visitas, tem os passistas, tem os evangelizadores. O que mais? Tem os artistas da casa, tem um conjunto completo. Se todo mundo decidir ser artista, todo mundo se matricular lá na sala do Paulinho, não vai ter evangelizador, não vai ter pessoal para fazer a sopa, não vai ter o pessoal da costura, não é assim? Da mesma maneira, se todo mundo decidir ir para a campanha lá com o Antônio, com o seu Álvaro, vai faltar gente para ir fazer a visita, vai faltar gente para fazer a sopa, as crianças vão ficar aqui sem evangelizador. Se todo mundo dentro da casa espírita quiser ser palestrante, não vai ter o quê? Primeiro, não vai ter público, né? Segundo, que aí não vai precisar mais de palestrante, vai ser todo mundo palestrante. E aí nós vamos ficar aqui só falando dos espíritos que vão vir e querer ouvir a gente, não é assim? Cada um de nós tem uma função e nenhuma dessas funções é maior que a outra. Se todo mundo quiser ser presidente da casa espírita, vai faltar o quê? Vai faltar trabalhador dos outros pontos. Não é assim? Já pensaste? Se a tua esposa cuida das plantas da tua horta, Joana de Cusa educa as suas servas, você já parou para pensar aqui? Se o seu trabalho, o trabalho da sua esposa é cuidar de uma horta, a Joana cuida das criadas dela, das servas dela, a qual das duas cabe responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob sua proteção? Não é querendo tirar as plantas, gente, mas a gente sabe que a gente vale mais que planta, não vai? Nós já chegamos num ponto em que a gente conhece Deus, reflete sobre Ele, e nós já estamos no processo educativo. Ou seja, ele achava, né, que o bom era ter servos, mas a partir do momento que você tem alguém trabalhando para você, você tem responsabilidade sobre essa pessoa. Então, muitas vezes, é melhor o quê? É
Melhor que você fique de boa na sua, com a sua pequena responsabilidade. E é necessário que a gente aprenda a ser o quê? Fiel nesse pouco. Ah, Deus me deu um pouquinho. Eu tenho que ser fiel nesse pouco, porque se eu não for fiel no pouco, não vou ser no muito. Ah, eu queria um trabalho melhor lá dentro do centro. Eu queria fazer uma coisa mais importante, que eu acho mais importante. Meu trabalho é só ir ali na cozinha, picar umas verduras para colocar na sopa. Aí às vezes você esquece um pedaço de casca, alguém acha a casca lá, opa, tem uma casca aqui. O que você vai pensar automaticamente? Não estou conseguindo fazer nem o meu simples trabalho de descascar uma verdura. A partir do momento que eu for fiel nesse trabalho e realizar ele de maneira completa, Deus vai me dando o quê? Novas possibilidades. Assim, Pedro, precisamos considerar em definitivo que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional. Primeira coisa, eu sou advogado. Não. Antes de ser advogado, você é filho e servo de Deus. Eu sou, não sei, presidente ou político importante aí. Não, primeiro você é filho e servo de Deus. O universo é a casa de Deus, você está na casa dele. Lá na sua casa, sua mãe falava, lá em casa tem uma célebre frase: aqui em casa não é hotel. Minha mãe repete ela pra gente todo dia. Por quê? O menino não é sem braço, ele dá conta de arrumar a cama dele, não dá? O menino não é sem perna, ele dá conta de ajudar a limpar a casa, não dá? Então foi desse jeito que eu fui criado. Em casa não tem essa de, é só esperar minha mãe que ela faz. Agora nós chegamos em outro nível. Qual que é o nível? Você dá conta de fazer sua comida. Ixi. Aí agora tá difícil. Assim, necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração para bem servir. Porque não adianta só servir, tem que servir bem. Seja como rei ou como escravo. Olha Jesus incitando a humildade em todos os aspectos. Não interessa se você é um rei, não interessa se você é um escravo. O que você tem que fazer é servir bem. Certo de que o Pai conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos. Deus conhece todo mundo. Se Ele te deu o seu trabalho agora, que você está realizando, Ele te conhece, Ele sabe o que é melhor para você. Ou Deus não é a inteligência suprema? Você é a inteligência suprema. Tem gente que vem aqui no centro, faz 2 dias de curso, livro dos Espíritos, fica na loucura, gente. A pessoa está maravilhada. Nossa, Deus é inteligência suprema, acontece uma coisa na coisa dele ali. Deus não é tão inteligente assim não, eu sou mais. Eu sei o que é melhor para mim. Então você é Deus. Porque não pode ter dois. Se você tem inteligência maior que a de Deus, a sua inteligência suprema, logo, você é Deus. Tem algum Deus aqui? Tem Deus aqui, gente? Que bom. Então, depois de comer pela beirada, recebeu o ensinamento que ele queria, aí ele caiu na reflexão: mestre, como deveremos interpretar então a oração? Já que eu não posso ficar rezando para Deus, para ficar aliviando minha barra, só como que eu tenho que fazer? Como é feita a oração? Como que eu tenho que interpretar? Deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Neste intercâmbio incessante, ou seja, não pode parar, incessante, e não para. As criaturas devem apresentar ao Pai o segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amarguras. Essas confidências lhe atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhe as energias, porque Deus concederá a sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como uma respiração. Eu tenho que pedir, eu tenho que entrar em oração com Deus, assim como eu respiro. É indispensável conhecermos um meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Jesus fala aqui de um elemento natural da vida, e ele fala aqui de uma aliviação do cansaço do mundo. Vocês já chegaram cansado do trabalho de casa? Cansado aquele dia assim que você fala: nossa, eu não vou nem deitar, porque se eu deitar eu não levanto. Aí você vai lá e toma um banho.
A hora que vem aquela água quente, cai assim. Você sai do banho, você não sai outra pessoa? Vocês têm essa? Eu com banho, tem hora que eu tenho que falar, opa, tô gastando água de banho. E se deixar, a gente quer ficar ali, não quer? Aquela coisa assim, cai aquela água da gente. Exatamente, seu Paulo. A oração tem que ser dessa mesma maneira. Eu tenho que entregar para Deus toda a sujeira e deixar que Deus faça a parte dele. Oh Deus, estou tão preocupado com isso, me ajuda. Oh Deus. Aí também, se ficar só colocando o peso, né, vai virar um lamaçal ali, não limpa, né? Oh Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe. Muito obrigado pela vida que o Senhor tem me dado. Muito obrigado por esses problemas. Mas é porque está difícil. Se eu puder me dar uma ajudinha aqui, resolver essa questão. Fulano lá no meu trabalho é tão difícil. Minha esposa é tão complicada, não tem outra. Ou vontade de... Não dá? Dá vontade. Mas aí o cara faz de tudo para ficar, né? Certa vez Tem que fazer a parte também, né? Certa vez um palestrante espírita dando uma palestra e uma senhora teve uma dúvida e falou assim, não, deixa ele terminar que eu vou lá tirar minha dúvida com ele. Terminou a palestra, ela chegou lá nele e falou assim, olha, eu queria te perguntar um negócio, mas eu não quis mandar as perguntas no final da palestra. Aí ele, não, pode fazer, né? Toda pergunta tem que ser feita, a gente não tem que morrer com dúvida dentro da gente. Aí ela, não, é porque eu queria saber, eu como mãe, assim, de vez em quando eu tenho vontade de matar meus filhos. Isso é normal? Aí ele olhou para ele e riu, ele falou, é normalíssimo. Aí ele, você só não pode esquecer que de vez em quando os filhos também têm vontade de matar os pais, tá? Aí ela, resolvida. Entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu, senão nos dias de incerteza e de angústia ao coração. A gente só lembra de rezar quando? Quando dá ruim. E aí, se a gente só lembra de rezar quando dá ruim, o que acontece? Se você vai muitas vezes a um lugar de carro, você já decora, não decora? Você decora ali o caminho. Quando você vai poucas vezes a um local, e ele é muito, muito longe, o que você faz? Hoje em dia você liga o GPS, não liga? Aí você liga o GPS e tal, mas quando você está acostumado, né, você já sabe até onde tem buraco na pista. Você já sabe até onde tem aquele quebra-mola. Não é assim? Você já conhece a paisagem. Então é melhor que a gente se habitue exatamente para isso, para não precisar ficar necessitando dessas muletas, né? Dessas orações, como Kardec colocou, como os Espíritos explicaram para Kardec, né? Para a gente não precisar ler uma prece, para a gente saber fazer uma prece. Decorridos alguns dias, né? Simão voltou. Foi fazer outra pergunta para Jesus. Refletiu e aí foi perguntar para ele. Eu tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus através da prece, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. E Jesus vai perguntar, mas Pedro, o que você tem pedido para Deus? Eu tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos, ou seja, deixe os caminhos, né, retos para mim, com a solução de certos problemas materiais. E aí tem uma frase aqui em seguida, no Vaticano, que é sensacional. Jesus contemplou longamente o discípulo como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, evidenciando mais uma vez que o seu profundo amor e a sua boa vontade esclareceu com grandura. Ele ensinou Pedro a rezar, conversou com ele, está falando todo momento que o reino dele não é desse mundo, que o reino dele não é material. Ensinou Pedro a rezar. Pedro, como é que você tem rezando? Eu estou pedindo a Deus para que me ajude aqui, que eu estou querendo comprar um carro novo, eu estou querendo comprar uma casa nova, e eu estou querendo que Deus faça o trabalho para mim. E Jesus, meu Deus, é uma criança, nós somos crianças perto de Jesus. E Jesus vai explicar. Pedro, orar pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos, de teus caprichos, só nisso, só pedindo isso, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Oh meu Deus, eu estou com problema tal, oh meu Deus, estou com problema tal. Aí passa a ser um exercício de pânico.
Nossa, eu tenho tanto problema. Nossa Senhora, meu Deus do céu, o que eu faço? Vai ter problema com isso. Nossa, tem que pagar a escola dos meninos, tem que pagar a água, tem que pagar a luz, tem que pagar o gás. Ai, meu Deus do céu, tem que pagar um recurso, não sei o quê. Eu tenho que pagar o carro. Ai, meu Deus, o menino está apressado na escola, o que eu faço? E aí, ficar lembrando só dessas dificuldades, o que vai acontecer com a gente? A gente vai sair da prece muito pior. Muito pior do que a gente entrou. Mas sempre que solicitarem as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Se você pedir a Deus, pedir as clarezas, pedir a Deus as suas bênçãos, dessa prece você vai sair renovado. Agora, se você só pedir também, é isso que Jesus está falando. Pedro, se você for para lá só pedir, só ficar lembrando das suas preocupações, você não tem tempo para rezar. Como é que funciona uma conversa? Eu vou lá na casa do Paulinho, quer conversar muito com o Paulinho, já tem tempo que eu não converso com o Paulinho. Chego lá na casa do Paulinho, aí só eu falo. Derramo todos os meus problemas no Paulinho lá. O Paulinho é bom ouvinte, Paulinho. Tem gente que ainda fala assim: nossa, é tão bom conversar com você, Paulinho. Não é assim? Nossa, é bom demais conversar com você. Paulinho não falou nada, coitado. Né? Só ouviu. Às vezes o Paulinho também queria falar alguma coisa ali, mas a gente falou: então com Deus é da mesma maneira. A gente quer conversar com Deus, mas a gente quer só falar. A gente tem que aprender a ouvir Deus. Um dia desses a gente conversava aqui na quinta-feira, aqui no nosso curso, né, Margarida? Porque Deus responde a gente. E às vezes a resposta de Deus é não. Não. E não, gente, é resposta. Oh, meu Deus, eu queria tanto um carro melhor. Não. Oh, meu Deus, eu queria tanto que o Senhor me curasse dessa doença. Já pedi tanto ao Senhor. Não. E não é porque Deus é mau. E não tem injustiça nisso. Oh, meu Deus, minha vida está tão difícil. O Senhor podia tanto arrumar minha vida para mim. Não. Fora aquelas outras preces que você vai fazer durante uma vida inteira. Uma vida inteira. E você não vai colhê-la agora. A gente já aprendeu que a gente reencarna, já aprendeu? Que nós vivemos várias vidas. Então o que acontece? Tem coisa que a gente vai pedir agora, Deus não vai resolver agora para a gente. Não vai ser nessa vida que a gente vai receber isso. Oh, meu Deus, eu perdi meu marido. Traz ele de volta para mim. Não. Oh, meu Deus, eu queria tanto, sei lá, nessa vida não precisar passar por tanto tormento material. Oh, meu filho, não é nessa vida. Só que aí eu quero que você analise assim: quantas vezes Deus disse não para você e Ele fechou uma porta? E quantas vezes Ele abriu outras portas? Mas não é só da agora não, que você tem consciência. Lá no útero da sua mãe, analisa, quando você estava lá para nascer, quantas portas Deus fechou para você, mas quantas outras Deus abriu? Porque às vezes a gente queria nascer numa família rica. Ninguém queria ter essa preocupação, correr atrás de bem material, né? E viver a vida espiritual. Né? Às vezes, se você tivesse essa satisfação material, você não corria atrás da vida espiritual. E aí o Humberto de Campos vai colocar assim, que durante toda aquela conversa, né, que eles falando de oração, um dos discípulos, um dos filhos de Alfeu, seja Tiago, seja João, vai pedir a Jesus: Jesus, então me ensina a rezar, ensina a gente a rezar. E aí Humberto de Campos vai mostrar que ele é um dos imortais da Academia Brasileira de Letras. E mesmo para descrever uma simples cena, ele usa de palavras assim, um poder imenso. Eu adoro os livros do Humberto por causa disso. Dispondo-nos então em círculo, como se mergulhasse o pensamento num invisível oceano de luz. O Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade, elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai
estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: venha a nós o teu reino. Dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E mostrando às criaturas que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor acentuado. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque Deus são o reino, o poder e a glória para sempre. E que assim seja. A rogativa de Jesus continha em síntese todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascido. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus espalhou-se um perfume alto dos céus pelo mundo. Então, para a gente encerrar, eu convido vocês a fechar os seus olhos e lembrar comigo dessa oração. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Vamos tomar paz?